Graça e paz, irmãos e irmãs. Como vocês estão? Hoje eu decidi fazer diferente. Decidi transmitir a nossa mensagem aqui da Praça 2 de Julho, ou o nosso famoso Campo Grande. Local histórico, porque foi aqui que ocorreu a tão famosa Batalha do 2 de Julho. 2 de julho de 1823, quando as tropas portuguesas foram expulsas daqui da Bahia e do Brasil definitivamente. Nós chamamos isso de independência da Bahia ou independência do Brasil aqui na Bahia. Aproveitando esse momento em que nós estamos reabrindo os nossos templos para os cultos presenciais, eu queria transmitir essa mensagem aqui, dessa praça e desse monumento tão maravilhoso, que é a Praça 2 de Julho. Gostaria de ler com você o Salmo de número 11. Salmo 11 para a nossa meditação de hoje. Senhor, no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge com os pássaros para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas os que amam a violência, a sua alma o aborrece, o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra e aplica no nosso coração os Teus ensinos, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos fazer diferente. Você acredita nisso? Em 1981, Hollywood lançou um dos seus clássicos, o filme Carruagem de Fogo. Naquele ano, ou no ano seguinte, ele concorreu a 7 Oscars e levou 4, entre eles o de melhor filme. No seu enredo, na sua trama, está a história de 2 jovens do Reino Unido que estavam se preparando para as Olimpíadas de 1924 em Paris. Um deles é Eric Liddell. Era um escocês protestante. Aqui no Brasil, geralmente a gente chama de evangélico, mas o nome correto é protestante. E o seu colega era um judeu. Durante as eliminatórias para as Olimpíadas, tudo estava indo bem. Até que marcaram a eliminatória de Liddell para um domingo, por causa da sua crença, por causa da sua fé. Ele recusou-se participar, mesmo que o príncipe de Gales tivesse insistido. Liddell não abriu mão daquilo que ele cria. É verdade que mais tarde o príncipe, observando a sua determinação, o convidou a competir em outras modalidades daquele esporte.
Os jovens se deram bem e nas Olimpíadas eles foram premiados com 2 medalhas, uma individual e uma no revezamento 4%. Este salmo, o salmo número 11, nos mostra a história, ou ele tem um paralelo com o livro de 1 Samuel, capítulo 23, quando o rei Davi está fugindo da presença de Saul. Ou melhor, Davi ainda não é rei. Davi ainda está fugindo da presença, da ira, da perseguição do rei Saul. Temendo por sua vida, né, ele se refugia na cidade de Keila, um monte que Davi havia protegido da invasão dos filisteus, e que esta população mais tarde o trairia e o entregaria, ou tentaria entregá-lo a Saul. Esses 2 personagens que eu acabei de citar, Eric Lindell e Davi, tiveram que fazer escolhas na sua vida. Escolhas em momentos de dificuldade, de aflição, de tribulação. Escolhas e opções em momentos em que, inclusive, a sua vida corria risco. É nessa hora que aparecem todos os tipos de propostas, lícitas ou não, oferecidas até por alguns dos nossos amigos. Lindell e Davi decidiram fazer diferente. Eu e você podemos, através dessas 2 histórias, aprender a fazer diferente durante a nossa vida, diante da nossa geração. Alguém pode perguntar: como posso fazer diferente? O Salmo nos responde aí no versículo 1. Veja aí no versículo 1 e 2. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como os pássaros para os montes. Davi poderia ter fugido dos seus problemas. Muitos de nós, diante das dificuldades, das aflições, das angústias, dos problemas, temos fugido de enfrentar e de resolver problemas mínimos ou máximos. Por exemplo, os problemas familiares, no casamento, no relacionamento com nossos esposos e esposas, com filhos, com pais, com irmãos, problemas no trabalho, problema de toda espécie. Alguns chegam até a dizer: eu vou beber para esquecer meus problemas. Davi aqui nos dá uma grande lição, dizendo que nós não devemos. Ele não fugiu dos problemas, mesmo que os seus amigos tivessem indicado a fuga. Muitas vezes a fuga parece a solução, mas ela não é. Os problemas continuarão aí e eles irão crescendo e se agigantando. Nós precisamos ter em Deus força, sabedoria, entendimento e discernimento para enfrentarmos os problemas e encontrarmos a solução para cada um deles. Eu lembro, por exemplo, dos problemas no casamento. A saída, a fuga, nunca será uma solução. Muito pelo contrário, os problemas se agravam. Alguém diz assim: você gosta de uma DR, né? Se a DR, se a discussão do relacionamento é para que você reveja suas atitudes e a atitude do seu companheiro, do seu esposo, da sua esposa, sim, é necessário ter 1, 2, 3,
e quantas DRs forem necessários, não para machucar, não para ofender, mas para encontrarem juntos uma solução para os seus problemas. Alguém pode perguntar: como nós podemos fazer a diferença? Como é que nós podemos fazer diferente? Em segundo lugar, está respondido aí no versículo 3. Veja comigo. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós podemos fazer a diferença não abrindo mão do que é certo. Incrível. Nós vivemos numa época de relativismo. As pessoas correm de um lado para o outro, criando novas verdades, criando novas saídas, novos jeitos, novos conceitos. E aí, muitas vezes estamos diante de relativizar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não vá por esse caminho. Você sabe ou deve procurar saber o que é certo. Davi, por exemplo, está falando aqui de fundamentos, de decretos, de leis, de tradições, de oráculos. Como bom hebreu ou judeu, Davi tinha sido doutrinado, ensinado e aprendido as Escrituras desde a sua infância. Alguns até tentam relativizar a Bíblia, dizendo que a Bíblia é mais um manual. E muitos dizem até um manual ultrapassado, que deve ser esquecido, banalizado ou relativizado. A Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que ela é útil para educar, para corrigir, para redaguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Não relativize a verdade. Não relativize o conhecimento. Não relativize o que é certo. Faça o que é certo, mesmo que todos estejam fazendo o que é errado. Alguém ainda pode me perguntar: como posso fazer para ser diferente ou para fazer a diferença nos nossos dias? Aí no versículo 5 e 6, Davi nos dá uma outra dica de como ser e fazer diferente. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será parte do seu cálice. Preste atenção. Nós vivemos numa sociedade violenta. Homicídios, roubos, assaltos, estupros, violência física, emocional, psíquica, sexual, tem sido uma norma que rege muitos dos valores da nossa sociedade. E muitas vezes nós queremos responder violência com mais violência. Esquecemos que o ensino do Evangelho nos diz que Deus abomina a violência. Jesus, quando estava diante dos seus algozes, ele disse: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Essa mesma palavra foi dita também por Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, o primeiro cristão que nós temos registro
que foi morto por causa do Evangelho. Jesus, nos seus ensinos, nos transmite amor, nos ensina amor, nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem, a abençoar aqueles que nos maldizem. Ou seja, Deus nos ensina a não praticar, não aceitar, nem difundir, nem divulgar a violência. O amor deve ser a resposta. Não ser violento não significa ser besta e acabar aceitando a violência. Você pode evitar a violência e denunciá-la e buscar socorro. Por exemplo, nessa história do capítulo 23 de 1 Samuel, Davi está sendo perseguido por Saul. Davi se esconde numa caverna e Saul, desavisado, entra nessa caverna. Davi, que poderia tirar a vida do seu algoz, o que seria legítima defesa. Davi corta um pedaço do manto do rei, sem que o rei percebesse. E no capítulo 24 de 1 Samuel, Davi lhe mostra o pedaço da roupa que ele tirara e mostra ao rei que sua vida esteve na sua mão. Porém, Davi não respondeu com violência. Ser diferente é um desafio. Ser diferente diante dos problemas, diante das ameaças, diante da vida, muitas vezes não é o caminho mais fácil, porque nós estaremos na contramão do resto da população. E eu disse resto mesmo, porque quem faz a diferença é quem está certo. Eu queria lhe perguntar, você também não quer ser diferente? Não quer aprender a enfrentar ao invés de fugir dos seus problemas? Não quer aprender a não ser violento e oferecer a amizade, oferecer a mão amiga, oferecer o amor e o perdão? Você também não quer aprender a fazer o certo, mesmo que todos estejam fazendo errado? Se você quer, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ser diferente custa muito caro, mas eu sei que Cristo pagou o preço em nosso lugar. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos a chance de sermos diferentes e de fazermos a diferença neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê uma semana abençoada e que lhe ajude a fazer a diferença, porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém.